Oi, Oi, boa noite, Lucas. Tudo bom? tudo. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Que chique, você tá todo no. Foi que eu fui no brechó hoje. Sério? Boa noite, Val. Só pra usar aqui Boa o. noite. Comprei só pra poder usar o relógio junto. Que já tinha o relógio. Que legal. Então, boa noite, pessoal. Hoje é nosso terceiro dia de live com os autores da Qualis. Hoje a gente tá aqui com o Lucas e com a Val Tota. E vamos conversar um pouquinho sobre nossos contos. Querem começar se apresentando? Pode começar, Val. Sério? Tá Sei lá, bom, mais experiência, sei lá. tá bom. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Val Tota, o Vetota, né? Que é como eu assino, é o meu pseudônimo dos livros. Eu comecei a escrever meu primeiro livro em 2012, publiquei em 2013. E de lá pra cá eu tenho publicado algumas obras aí, entre contos e livros, são mais de 20 obras, né? E é isso, eu gosto, eu amo o que eu faço, eu amo escrever. A antologia foi a primeira antologia que eu participei, né? Eu nunca tinha me inscrito para antologia nenhuma. Essa foi a primeira e assim, eu sempre namorei muito o stand da Qualis nas bienais da vida. Então, já conhecia mais ou menos como era a editora, eu sabia que eles abraçavam muito o autor nacional, né? E por isso eu decidi tentar. E é isso. Fiquei muito Deu feliz. certo. Fiquei tão feliz quando foi aprovado o conto que eu literalmente chorei igual criança. E você, Lucas? Então, quem mandou pra mim foi Mel, que também passou, uma amiga minha, e passou na Encante também. E aí ela me mandou e explicou que tinha várias fases e que uma das fases incluía fazer o livro. E aí eu achei muito chique. Aí eu participei desse de romance de época e do Chick Lit também. E eu só passei no de romance de época. Só que eu tava pronto para fazer o livro todo do Chick Lit. O de romance não tava pronto. Mas eu me lembro que quando eu passei, quando eu recebi o e-mail, eu tava na fila de espera do consultório da minha psicóloga. E aí tinha assim, escaneie o QR Code para pagar. E, meu Deus, que incrível, eu preciso pagar agora. Eu mandei a mensagem para Mel, tipo, falando que eu passei, ela me respondeu também, super empolgada, falando que passou. E eu pedi para minha psicóloga tirar foto do QR Code para eu poder escanear do celular dela, para poder pagar na hora, para já garantir que eu já estava lá dentro. É, é, Então você tá na Encante. sobre mim também. O quê? Não, pode falar, pode terminar. Sobre mim também, eu comecei a participar de antologias esse ano, assim que eu fiz é, 18. Tipo, eu via outras antologias antes e eu senti vontade de participar de uma só. Mas aí eu não tinha idade. E a primeira que eu participei, tinha a organização de um cara que eu conhecia aqui na cidade. E aí eu aproveitei para conversar com ele, para perguntar, porque o contrato ia ser assinado assim que eu já teria 18, quando eu assinasse o contrato. Mas eu só me inscreveria com 17. Tipo, os prazos eram no meio do meu aniversário. Sim. E aí ele falou que eu podia fazer isso. Eu me inscrevi, enviei o conto e passei. E aí depois disso eu passei em uma da mesma editora, em outra editora, com o Mel também. Na verdade eu conheci Mel por causa dessa primeira. E nós dois participamos juntos da Qualis também. E eu vou confessar que eu não conhecia a Qualis. Eu só conhecia o Singular, da Thaís Machado. Eu acho que esse é o nome dela, porque eu assistia vídeo no Tati. YouTube dela. Da Tati Machado, isso. Eu assistia vídeo no YouTube dela sobre escrita. E aí eu conheci o Singular com outra capa.
quando eu descobri que tinha a nova capa, eu fiquei assim doida, eu fiquei, meu Deus, essa capa é linda, eu preciso comprar. E aí eu descobri que a Qualis existia, só por causa desse livro. Então, eu também não conhecia a Qualis. Eu conheci ano passado que eu comecei com o Instagram literário. Daí que eu comecei a ter mais contato, né, com a literatura nacional, assim, mas eu também não conhecia. Daí já conheci, já entrei na primeira antologia minha. Desse ano entrei nas 3. Tamo aí, né? E fale um pouquinho sobre o conto de vocês, o Lucas Adencantes e a Valda Desafios, né? Só nas 3. Isso. Pouca coisa. Só 3 livros. Legal é dar conta de escrever os livros dos 3. Ó, deixa quieto. É desesperador. Nossa. Né? Pode começar, Val. Vá nessa ordem aí que eu vou sempre sendo o terceiro. Tá bom, vamos seguir a ordem, então. Então, gente, como é um conto policial, a gente não pode falar muita coisa para não dar spoiler, porque a proposta da antologia é justamente isso, né? Fazer o leitor descobrir ali, em cada história que consta na antologia, né, quem é o criminoso, quem é o assassino e tal. Bom, o meu conto, ele começa com o investigador Neto chegando na cena do crime e a namorada, né, o namorado da vítima está debruçado sobre ela, chorando, desesperado, pedindo para ela não abandonar ele, que ele amava muito ela. E aí o Neto, que é o investigador, vai tentar descobrir o que aconteceu ali. O problema é que, assim, é um condomínio residencial novo, ou seja, naquela rua ali onde aconteceu o crime, só tem 3 casas ocupadas, todas as outras estão para vender, não tem nenhuma testemunha. O crime aconteceu tarde da noite e daí segue o conto. Ele vai ter que se desdobrar para descobrir quem foi que matou a menina. Qual que é o título do conto? Passion. Como? Passion. Ah, paixão, só que em outra língua. Em inglês. Chique. Legal. E o seu, Lucas? Minha vez já? É que travou quando você falou. Então eu também. Olha, o meu... Primeiro eu vou fazer o disclaimer aqui que eu me acho não muito bom em história. Por isso que eu achei desesperador ter passado no romance de época. Eu só gostava de assistir e tal, mas as roupas, essas coisas, eu nunca decoro a época certa, o local certo, o que estava acontecendo e as coisas políticas. Eu acabo, assim, ficando desesperado e tentando escrever alguma coisa atual, porque é menos trabalhoso. Então, eu fiquei puxando o saco de Mel, porque ela já escrevia coisa histórica, que ela estava participando do concurso comigo, e eu ficava perguntando um monte de coisa, mandava, aí ela retornava. Então, eu vou falar aqui. A minha inspiração foi a Lily Elbe, que era uma pintora e também esposa de outra pintora. Eu acho que na Dinamarca. Eu assisti no filme A Garota Dinamarquesa. E é meio bizarro pensar porque, segundo o que me falaram, que eu não lembro agora se eu vou falar o negócio histórico certo, né? Mas se passa na mesma época da Era Vargas. E é meio estranho, porque o filme parece muito mais antigo do que a Era Vargas. Mas era porque era um negócio chique, lá na Dinamarca. Sim. Mas é mais ou menos nessa época. E eu tava achando muito atual. E eu queria que se passasse no Brasil. Mas eu não queria que fosse na Era Vargas. E também eles falaram que não podia ter personagens históricos que realmente existiram, tipo, como protagonista. E eu queria fazer sobre a Lily Elbe. Como não podia, eu queria fazer uma coisa parecida. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre, caso vocês não tenham percebido, eu sou uma pessoa trans, né? E eu tô lendo agora o primeiro livro, dá 18 anos, eu tô lendo o primeiro livro que tem um protagonista que é igual a mim. E eu sou meio carente disso. Então, metade das minhas antologias que eu vou publicar, elas têm protagonistas trans. E os que eu vou mandando também. Então, eu comecei a pesquisar sobre pessoas de vários contextos históricos, assim, em vários lugares do mundo, que, segundo os historiadores, que me dava assim na cara na época,
essas pessoas eram trans. Então vai desde, sei lá, imperadores de Roma até pessoas importantes para o rei Luís XV, sabe? Muita gente. E você não fazia ideia. Médicos importantes que foram apagados, essas coisas. E aí eu fiquei com o coração quentinho, porque sempre existia. E eu queria trazer isso, porque é uma coisa meio rara da gente ver no romance de época. A sinopse, bem brevemente, também, para não dar spoiler, filhos, né, um de cada família, que eles são forçados a se casar, e aí isso tem várias coisas. Muitas coisas de romance de época tem isso, só que a impressão é que essas duas famílias são famílias ricas. Então, eu queria que fosse família rica, porque eu sabia que se fosse família pobre, iam julgar. Sabe quando um rico é esquisito, que falam que ele é excêntrico, sabe? Não querem tacar pedra nele. Sim. Então, e aí esses filhos, o menino é muito afeminado, a menina é muito bruta, ela maltrata todos os pretendentes dela, e o menino, ele se acha jovem demais, ele não quer se casar, e ele é muito delicado, e os pais dessas famílias acham que eles não vão conseguir se casar de jeito nenhum. Assim, dá pra forçar o casamento, mas se depender deles, eles não vão se casar. Então, só que aí acaba que eles dois vão ser pretendentes um do outro, e acabam se identificando. Outra coisa também é que eu me inspirei em um quadrinho. Se eu estiver me alongando, me avisa, viu? Porque eu achava que eu ia falar pouco. Eu me inspirei em um quadrinho da Momozeri no Instagram, uma tirinha no Instagram, chamada High Class Homos, que é viados de classe alta, em português. Que é sobre uma princesa que é lésbica e um príncipe que é gay, e eles se casam só para manter as aparências. E essa tirinha é um pouco famosa, mas não tanto, ao ponto de que eu conversei com ela para poder traduzir para o Brasil, e eu cheguei a ter um Instagram em que eu traduzia para o português. E eu me inspirei um pouquinho nisso também. Então, na verdade, eu acho que muitas vivências trans, porque eles trocam de roupa, basicamente. Quando eles vão se encontrar, né, pro cortejo, eles levam as malas, e nas malas tem vestido, tem uns paletós chiques, umas casacas, e aí eles falam, pronto, você pega essa roupa, eu pego essa, a gente se separa para se trocar, e volta e se reencontra. Enfim, eles vão fazendo isso escondido. E não necessariamente tendo algo romântico. Depois é que acontece a coisa romântica. Mas é bem diferente. Conveniência, assim mesmo, né? Qual que é o título do seu conto? Vestir era arte. Vestir era arte? É porque eu fiquei pensando muito na banalização da roupa, né? Tipo, quando uma roupa tem um significado especial pra você, ela se torna uma forma de se expressar, uma maneira artística. Então, se, sei lá, a sua mãe fala assim, não, pega essa roupa e veste. Você banaliza a roupa. Você não gosta dela. E quando você gosta de uma roupa e se produz, aí é outra coisa já. Sim, verdade mesmo. Legal. Tipo eu agora, que eu comprei no brechó. Vai gostar, vai usar sempre. Muito chique. Então, eu ia perguntar pra vocês qual que foi a inspiração. Carol? O Lucas já falou? Eu já contei. O Lucas já se adiantou. Então, como eu tô nas 3, né? O meu do Encante-se é Destinados. Se passa na época do Brasil colonial. E eu já tinha escrito ele faz tempo já. Foi uma das primeiras coisas que eu escrevi na minha vida, assim. Eu escrevo faz pouco tempo, escrevo faz 1 ano e meio só. E daí eu tirei uma parte, é um livro, né? Eu tirei uma parte e transformei no conto. E o Ticlite é Valentina Carvalho Não É Mais Virgem. O nome já é autoexplicativo. Não tem como falar muito, né? E o desafio esse é Melanie, também me baseei na série Elite. Mais ou menos um grupo de jovens também, de classe alta, em um colégio chique, com um crime no meio. E é isso. E eu já até escrevi, o meu livro do Ticlite eu já terminei. Quando eu mandei o conto, nem sabia se tinha sido aprovado, eu já comecei a escrever, porque eu gostei da história, né? Falei, se não foi aprovado, eu publico de forma independente mesmo.
Eu acabei que terminei já, falta revisar e tal, né? Mas tá prontinho. Quando eu vi o edital lá da antologia, eu pensei em escrever para dois. Romance de época, para mim, estava fora de questão, porque eu não consigo me imaginar escrevendo um romance de época. Então, assim, eu bato palma para vocês que escrevem. Porque realmente é muita pesquisa, é muita dedicação, são muitos detalhes que precisam estar coerentes com a história, né? Com o que vocês estão contando. Então, ó, vocês estão de parabéns de verdade. E aí eu falei, vou me inscrever para o conto policial e para o chiclete. Só que assim, eu gosto de me desafiar. Eu sou o tipo de autora que eu gosto de me desafiar. Se eu nunca escrevi um gênero, eu vou lá e tento escrever esse gênero. E aí eu me sinto muito confortável escrevendo história policial, porque eu já tenho uma série policial, eu tenho um livro que independente dessa série, um livro único que também é nessa pegada policial. Então eu me sinto muito confortável escrevendo esse tipo de história. Eu falei, bom, eu vou ficar na minha zona de conforto, vou me inscrever para antologia policial e vou tentar a chiclete. No meio do caminho eu desisti da chiclete, eu nem escrevi. Apesar de eu ter um livro chiclete, eu preferi não e mandei só para policial. Sim. E assim, a inspiração, na verdade, eu gosto muito de histórias policiais e tudo mais. E eu segui uma página que eu acho que a página nem existe mais, porque começou a ser tão denunciada que eu acho que a página. Nunca mais eu vi nenhuma notificação dessa página aqui no feed. Eu segui uma página aqui no Instagram que era sobre crimes reais. E eles contavam crimes que vinham acontecendo, que já aconteceram na história, aqui do Brasil, de fora e tal. E aí, eu estava pensando no que eu ia escrever para essa antologia, quando eu vi a notícia, eles contando sobre esse crime em questão. Eu não posso falar muito nem da inspiração, porque se eu falar, vai dar o spoiler. Mas eu sei que eu li a história. Eu sei que eu li a história lá, eles contando lá, a matéria da página. Eu falei, gente, que coisa chocante. Como pode acontecer um negócio assim, né? Eu falei, eu acho que se eu inverter aqui, mexer aqui ali, dá um bom ponto. E aí, saiu. Então, assim, praticamente inspirado numa história real. Legal, legal. Dá curiosidade, né, pra gente ler logo o conto dos outros. E você escreve assim, mais, então, romance policial mesmo? As outras publicações suas que você tem? É aquilo que eu falei, né? Eu gosto de me desafiar, eu gosto de escrever vários gêneros. Eu comecei escrevendo um romance erótico. E aí, meu segundo livro, na verdade, foi um livro de fantasia, que é uma trilogia que eu vou até lançar o terceiro livro agora em novembro. Então, assim, só que com todos esses desafios que eu me fiz, né? Eu descobri que o romance policial e a fantasia são minha zona de conforto. Então, assim, eu tenho várias histórias nesse sentido, né? Mas o foco é realmente o romance, né? Às vezes o romance é erótico, às vezes não é. Depende do que a história pede, né? Às vezes eu começo a escrever com a intenção de ter aquelas cenas mais quentes, mas aí no meio do caminho eu falo, pô, não tá pedindo, sabe? A história, o desenrolar da história não. Encaixa, aí eu vou né? e tiro. Uhum, sim. Fica apelativo, né? Quando tudo Isso. Aí eu deixo a história falar comigo, os personagens. A gente sabe que a gente é doido, fica ouvindo os personagens falando com a gente. E as outras antologias que você participou, Lucas, é do quê? Qual gênero? Então, a primeira foi meio de criaturas místicas e eu não parei ainda para ler, porque não chegou, né? Eu recebi o PDF, mas eu não cheguei a ler todos os contos. Mas a minha eu foquei mais para o terror misturado com drama. Era sobre criaturas místicas e eu foquei no lobisomem, porque eu adoro coisa de lobisomem. E eu acho que tem pouca coisa, tem que ter mais coisa. E o outro era coisas que se passavam em trens ou metrôs. E eu fiz um suspense.
O outro era... Então, essas duas pessoas, os dois protagonistas, eles não são... eles não eram trans. Mas era sempre uma bad com autoimagem. Sempre uma coisa assim. E o outro era sobre tarô, a terceira antologia. E nessa, eu finalmente fiz o primeiro protagonista trans. E, enfim, era como se cada conto representasse um arcano do tarô. E eu tentei vincular esse arcano com o meu protagonista, que é o Eremita. O Eremita. Sobre isso que ela falou de estudar muito, às vezes eu fico pensando que eu não estudei o suficiente. E as outras pessoas que escrevem romance de época, elas falam assim, não, mas tem liberdade poética. Mas às vezes eu tenho medo de escrever uma coisa muito absurda. Tanto que eu tenho uma leitura, uma leitura sensível, uma leitura crítica. E eu fico assim, e aí, você já foi ver tal parte? Pra ver se tá certo a roupa? E eu também fico lendo coisa. Eu queria muito escrever o de romance policial, mas eu não me considero muito inteligente para poder armar um mistério. E eu achava que ia ficar muito na cara também, se eu fizesse. Eu não sabia nem o que fazer. E também, eu tava com esse foco. Eu não queria nem fazer um mistério, eu queria só colocar protagonista trans. Mas, quando é uma coisa violenta e que tem uma pessoa trans, às vezes pode ficar muito esquisito. Tipo, tem uns livros meio bizarros e eu falei, não consigo pensar em nenhum mistério, então não vou fazer. Só que os outros, como era mais focado em romance, tanto o Chiclete quanto de época, eu tava com uma impressão muito ruim de que eu não sabia fazer romance. E aí eu não sabia o que eu sabia fazer. Tipo, será que eu sabia fazer terror? Mas os meus contos de terror eram leves. Será que eu sabia fazer romance? Mas os meus romances não tinham romance. E aí eu fiquei... Quando eu mandei, eu fiquei... Será que isso tá romântico mesmo? Será que eu sou uma pessoa romântica? E eu tava assim... Eu achei que eu não tinha feito nada direito. Ah, mas é que a gente tem mania, assim, de ter essas inseguranças. Ainda mais você que também tá começando, né? Eu também escrevo há pouco tempo. Sempre a gente nunca acha que é bom o suficiente, né? Sempre acha que tem que melhorar, que tem. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. A gente que lê bastante, a gente vê de tudo, né? E se a gente não. Eu lembrei de outro problema. Eu lembrei de outro problema, que eu não leio romance de época. De jeito nenhum. E isso é um pecado, né? Porque eu tô escrevendo um. E eu falei, eu tava assim, precisando de uma base. Eu fiquei desesperado, assim, meu Deus, preciso ler algum romance de época. Na escola me botaram pra ler Orgulho e Preconceito. E aí eu peguei asco, assim, porque eu lia, tipo, umas coisinhas meio bem de criança. Na época me botaram pra ler Orgulho e Preconceito e eu fiquei assim, gente, eu não tô entendendo nada. E eu larguei ele no meio. E eu fiz uma peça onde eu tive a chance de me vestir bonitinho. Eu só gostei por causa disso. Agora, depois eu falei, não, agora que eu tenho que escrever um romance inteiro de época, eu tava muito preocupado com linguagem também, de ser muito informal. Aí eu peguei, emprestado da minha mãe, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, a mesma escritora do livro que eu peguei Trauma. E aí eu li umas 20 páginas e eu falei, não tô conseguindo. Eu falei, já sei, eu vou ver o padrão da Qualis, o padrão Qualis de escrever, porque vai que... Eu também tenho gastura quando leio algo traduzido do inglês, porque a tradução é quase uma filtragem, né? Ela não é o negócio em sua essência. E aí, eu peguei um livro em português, ele tinha que ser em português, e da Qualis. Eu peguei Um Beijo Sob as Estrelas, porque a menina, ela se veste de homem. E aí eu fiquei, eu posso usar algumas coisas, algumas referências. Mas é bem romântico e erótico também. Não, bem pouquinho erótico. Mas assim, não especificou muito essa parte. Eu tô pensando agora em pegar pra ler também da Qualis o Senhor Jones. Que a menina também se veste de homem pra se disfarçar. Esse que você comentou da Silvia Spadoni, né? Sob a Estrela. Sim, é dela. Eu li também. Mas eu ainda acho a escrita da Silvia, assim, mais rebuscada, assim. Eu acho que tem, tipo, a Babi é 7, não sei se você já leu, mas os romances da época que eu li dela eu acho mais tranquilo, assim. Mas é a que escreve o Senhor Jones?
Não, é a Eu não Roxane, decorei, né? eu acho que é. É a Roxane que escreve. Eu já li É, também, eu, já li. eu me lembro, eu li no Kindle, eu peguei pelo Kindle Unlimited, e aí eu fui grifando todas as palavras, e depois eu fui nas minhas notas e peguei todas as palavras estranhas grifadas, assim, umas coisas que eu não sabia, tipo tina, que é uma bacia, e eu não fazia ideia. Ah, mas Tina, eu acho que é uma coisa mais regionalista, porque aqui a gente, onde eu moro, eu sou paranaense, não sei de onde vocês são, mas Tina é uma coisa que a gente fala assim. E eu nunca ouvi falar, é que eu sou do Nordeste. Outra coisa também que eu achei muito importante, eu acho que não é um spoiler, é uma coisa mais do livro. Eu precisava de coisas sobre navios. Eu não sabia nada de navio. As palavras certas, como as pessoas se portam, o que acontece. Também a relação do navio com as mulheres, né, que trazia azar. Eu precisava de coisa de navio. Não tem no conto, mas vai ter no romance. E aí, por isso que eu peguei o Beijo sobre as Estrelas, porque a maior parte do livro é no navio. Uhum. E tem o da Julia Quinn também, a noiva do capitão, que é no navio também que se Mas passa. aí já é traduzido e não é da Qualis. Eu Traduzido. tô dando preferência da Qualis, porque aí eu vejo como é que eles gostam, mais ou menos, né? Sim, sim. Mas assim, se vale como conselho, pega a tua experiência como escritor, entendeu? Conforme você for escrevendo, porque assim, se você pegar a minha escrita do meu primeiro livro, você vai ver que ela é completamente diferente da escrita de hoje. Porque o nosso primeiro livro, a gente tende a realmente pegar a experiência de outros escritores, né? A gente lê muito, a gente pesquisa muito para passar aquilo para aquela obra. Independente da ideia ser nossa, a gente acaba absorvendo isso. Com o tempo, você vai ver que você vai transformar a sua escrita em algo seu. E, por exemplo, você falou assim, eu não sou romântica. Gente, eu não sou romântica. E eu escrevo romance. Quando eu quero fazer uma cena de romance, o que eu faço? Eu escrevo uma coisa bem melosa que me faria revirar os olhos. E depois, tipo assim, não acredito, que coisa melosa. Aí eu sei que tá bom. É nessa hora que eu sei que tá bom. Sim, Eu entendi. Eu sinto isso também. porque eu tenho dois Tipo, pecados o de sobre, eu acho. Chiclete. O quê? Não, pode falar. O de Chiclete, que, que eu tentei escrever, que eu mandei, mas não chegou a passar. Eu tava muito com isso. De o que é romântico. E outra, o que é romântico atualmente. Tipo, pra adolescente hoje. E quando eu assisto alguma coisa, ou leio alguma coisa de romance, eu fico assim. E escrever isso, assim, eu fiquei. Então, eu achei o meu casal muito besta, fazendo coisa muito besta, falando coisa muito besta. E eu acho que é por isso que não passou. E só que os outros também, o de romance de época, eu tava assim, falando para as minhas amigas, não vai passar. Eles estão parecendo dois robozinhos. E eu achei que ambos os contos das antologias. Não, o da antologia porque o meu não passou. Mas eles estavam parecendo robozinho. Tipo, tá, eles têm que falar uma coisa romântica aqui. Então eu vou botar isso. E aí eles pareciam, assim, todo parado falava. Aí o outro respondia. Era meio estranho. Não, mas a gente vai pegando. Eu tenho 2 livros publicados só até agora, né? Tenho de forma, uma em forma independente e outra por editora. E realmente, assim, acho que deu um espaço de 6 meses entre um. Não, deu mais, uns 8 meses entre um e outro. E muda muito, muito, assim. A gente vai amadurecendo muito, muito com o tempo, Muito. assim. Tipo, eu nunca me imaginei Até como porque escritora. Eu sou de outra área, sou de exatas completamente. Quando eu entrei, eu tinha uma cabeça. Hoje, minha cabeça já é totalmente diferente, assim. Já muda muito. E ler, assim, eu leio muito os best-sellers da Amazon, os nacionais. Sempre leio, pelo menos uns 2, assim, por mês. Sempre pra ver o que tá, né? O que o pessoal gosta. Mas, assim, eu vejo que o que a maioria gosta não é o que eu gosto. E eu não mudo minha escrita por causa disso. Eu também não sou eu ia romântica. falar isso. Assim, Até porque a gente começa a colocar na nossa escrita aquilo que a gente gosta, né? Lógico que o nosso foco não somos nós, o nosso foco são os leitores, né? Mas a gente é quase que impossível a gente não passar aquilo que a gente gosta.
Eu, por Exatamente. exemplo, adoro botar uma cena tensa, um crime, uma reviravolta. Por quê? Porque quando eu tô lendo, eu gosto disso. De Então ler eu isso. acabo passando isso para os meus livros, é. Uhum. Sim. Independente do gênero, pode ser fantasia, pode. Eu gosto de botar essa reviravolta que é pra dar aquele tchan quando a pessoa estiver lendo. Eu gosto de colocar coisa deprê. E aí, às vezes, quando o negócio não passa, eu fico, caramba, será que era porque tava muito deprê? Sobre isso de. Sabe aquilo que falam quando você lê, você começa a emular o escritor que você tá lendo? E eu acho que eu sou meio tonto pra isso, porque eu não consigo perceber o jeito que os escritores falam. Se você recortar um trecho, claro que tirando todos os elementos, se você recortar um trecho de Crepúsculo e um de Senhor dos Anéis, eu já li os dois, eu não vou saber. Só se for um negócio meio. Eu acho que o único que eu saberia identificar era o Douglas Adams. Tipo, as piadas e essas coisas. Mas os outros, eu meio que sinto isso, mas eu não consigo sentir a vibe do escritor. E aí eu acho que. Eu não sei, eu acabo não imitando ninguém porque eu não consigo pegar o que a pessoa faz. Eu só consumo. Sim, mas eu até tenho um livro meu que uma Beta leu. Uma das coisas que ela falou, ela comentou isso. Ela falou assim, teu livro tá sem personalidade, né? Eu tô lendo e eu não sei que foi a Carol que escreveu. Mas eu parei de pensar assim, mas como que ela sabe se ela nem me conhece, né? Tipo, ela nunca leu nada meu. Como que ela... Então, assim, eu acho que isso de estilo, assim, eu acho que é uma coisa que a gente vai criando, né? Tipo, você vai ter. O Lucas falou que gosta de colocar coisas tristes, a Val já um plot ali e tal. Eu já gosto de uma coisa mais. Minhas histórias, assim, são romance, assim, mais leve, né? Mais no estilo Chick mesmo. Só que eu acho que quando a gente escreve, assim, pelo menos eu comecei a escrever pra me distrair, né? Começou mesmo como um hobby. Então, eu acho que quando a gente começa a se cobrar muito assim, começa a ficar muito uma coisa meio muito mecânica, né? Não sei, assim, eu tenho essa É. impressão. Sobre isso de. Eu tava tentando lembrar, mas eu ia falar outra coisa também. Sobre. Eu não consigo escrever romance, mas eu tenho ideias, muitas ideias pra casal. Tipo, imagina um casal que é assim. Imagina um casal que é desse jeito. E daquele outro jeito. E várias ideias de casais. E aí eu fico, tipo, imagina um casal, só que eles estão metidos nessa confusão aqui. E eu fico, gente, o problema é que eles são um casal. E eu não vou conseguir fazer eles serem, eles agirem feito um casal. Lembrei, era sobre insegurança, tipo, na escrita, que às vezes quando eu tô me sentindo bem, eu vejo os contos e fico, caramba, é claro que isso passou em tal concurso. E quando eu tô me sentindo mal, eu fico assim, achando que, várias, tipo, sujeito, verbo e a consequência. Aí a outra, ponto, sujeito, aí o verbo, a consequência. E parece uma sequência disso. É, não sei. Talvez seja porque eu gosto de uma coisa meio lógica. E aí, às vezes, eu acabo deixando as minhas coisas lógicas. Mas às vezes eu paro e eu começo a rebuscar, e aí eu fico uns 3 parágrafos rebuscando, e aí depois eu volto para o negócio lógico. Mas isso pode ser considerado uma característica da sua escrita. Não quer dizer que seja ruim ou que não esteja bom. É só uma característica do Lucas. Sim. Algumas pessoas vão gostar, outras não, mas né, o que importa é ser super normal. Não, e isso acontece com todos nós, entendeu? Não tem para onde correr, não tem. Já muita gente vai elogiar, muita gente vai falar não gostei, e a gente segue o baile porque a gente vai ter que conviver com isso e escrever. Sim. Vocês já escreveram livros inteiros, né? Eu nunca fiz isso, por isso que eu participava só das antologias. Primeiro, nossa, é que eu fico imaginando também. Eu tenho essa paranoia, principalmente porque eu sou iniciante, de fazer alguma coisa independente. Porque é como se. Eu sei que tem leitores críticos e tal, mas em teoria, é como se eu só soltasse ele no mundo e não tivesse ninguém para avaliar. Eu posso soltar ele na Amazon, mas posso soltar ele num site de fanfic. E aí, eu não sei, eu tava com essa impressão. Não tem ninguém para avaliar. Então, quando eu passava em antologias, eu ficava, uma pessoa avaliou e gostou, então quer dizer que tá realmente bom.
E primeiro que eu nunca tive coragem de escrever um livro inteiro. E eu também tinha o medo de escrever um livro inteiro, mandar para as coisas, para os concursos, para ser avaliado, e o medo da rejeição. Porque um conto, às vezes, você escreve em um dia. E um livro, não. E aí eu acho que a dor da rejeição seria muito maior. E aí eu acabava nem mandando nada. E também não escrevi também para mandar, né? Aí eu gostei dessa oportunidade da Qualis de transformar o conto em um livro. Que tecnicamente é só para a antologia que estiver mais vendendo. Mas aí ela falou que abriu uma brecha no ano passado, talvez abra esse ano. E também, mesmo assim, a Encante-se no momento, quando eu vi no site, tava mais vendendo. Então, tem lá o risco de eu ter que fazer o livro mesmo. Aí eu já comecei. 500 palavras por dia até fevereiro. E aí tá sendo um desafio. Tipo, eu fico desesperado. Eu nunca escrevi um livro grande assim. Eu ano E eu passado. também fico pensando, caramba, como é que isso vai dar um livro? Que parece ser tão pequenininho. Transformar num livro. Já tentou fazer um cronograma? Eu fiz uma tabelinha com em qual quantidade de palavras eu tenho que parar em tal dia. Tipo, hoje era pra eu ter escrito até a 9.500, por exemplo. Não sei nem esse exemplo, acho que é realmente esse número. O ano passado eu participei da antologia no Permite-se, eu não consegui escrever o livro. Mas não foi nem por falta de tempo, porque eu peguei e comecei a escrever outro. Não deu tempo de fazer os dois, né? E assim, eu lembro que quando a Simone deu a notícia, porque não foi a Permita-se que ganhou, né? Foi a Aventures. Então todo mundo da Aventures já tava, né, com a certeza que ia ser publicado. Quando ela contou que ela ia dar chance para todos que enviaram o livro na data publicar, nossa, eu fiquei super mal, né? Falei, ai, que merda, né? Perdi a oportunidade. Mas aconteceu que o outro livro que eu tava escrevendo foi aceito por outra editora. Eu falei, ai, pelo menos não fiquei tão ruim, né? É verdade. Mas você meio que você tava focando a sua escrita no que você achava que ia vender mais? O que você achava que ia ganhar? Não, eu só passei no Permita-se ano passado, né? Você diz do livro, né? Não, eu tava assim, porque não sei, porque veio a história e acho que a história fluiu melhor. Ah, você só passou no Permita-se. Só passei no Permita-se. Mas aí ela permitiu que todos fizessem. Que todos Ou fizessem. você não chegou a fazer o livro... Não, eu comecei a escrever até a metade e, tipo, quando estava na metade, surgiu a ideia de outro livro. E, na verdade, foi uma história, assim, foi meio engraçada. Porque eu peguei e mandei um book proposal para uma editora e a editora aceitou. E eu não tinha escrito o livro ainda. Olha só. Daí que o ficou de lado. E eu não terminei ele, né? Ainda pretendo um dia, quem sabe, né? Isso foi uma correria. O engraçado é que lá no literal, quando eu vi você falando isso, foi quando eu decidi começar a escrever o livro. Que eu falei, não sei se vai ser o mais vendido, não vou começar agora não. Aí quando eu vi você falando que não deu tempo, eu falei, opa, peraí, deixa eu começar logo, antes que também não dê tempo. E aí passei ele na fila. Eu tava escrevendo outros livros, mas eu passei ele na frente. Eu não me lembro quem foi exatamente que eu vi comentando que não tinha dado tempo, mas eu entrei em desespero. Eu fiz até uma continha, né? Porque é no fim da pré-venda e aí é 60 dias, aí depois tem um negócio lá de dias úteis e 90 dias. Aí deu, na época que eu fiz a conta, 174 dias. Aí eu falei, tá, eu tenho esse número para poder escrever. Todos os dias até dar. O problema é que a gente se dispõe a escrever todo dia, mas nem sempre consegue, principalmente para aquela história. Às vezes a gente consegue escrever outra história, mas aquela não, né? E aí é complicado. Eu já escrevi um livro em 3 meses, já escrevi outro em 4 meses, mas justamente esse, porque precisa. Aí eu falei, não, é melhor eu adiantar, não contar muito com a sorte, não. E você só escreve, Tota? Você só é escritora? Ou você tem alguma outra profissão também? Não, só escritora. Escritora e cuido das crias. Não, ainda não. Tô querendo chegar lá. Mas é porque quando eu comecei a escrever, eu já era do lar, né? Então, assim, acabei não... E tô aí correndo atrás para um dia viver da minha escrita. E você, Lucas, o que você faz? Eu entrei agora em publicidade e propaganda. Tô no segundo período, né? Quase terminando. Aí vai fazer um ano.
Só que assim, por umas razões pessoais eu não podia sair do estado para fazer outra faculdade. Aí eu fiz essa, que é a mais parecida, é na mesma área. Mas eu queria fazer produção editorial. Pensa assim, olha que sonho. Eu entro só de escritor, assim, só de brincadeira em uma editora, aí depois eu falo, posso trabalhar aí? Ou eu entro trabalhando e depois eu falo, posso escrever? Posso publicar? Caraca. E aí, trabalhar, tipo, diagramando, essas coisas. Eu não sei se um dia. Eu acho que eu duvido muito de mim em tradução e em coisa de mexer com imagem. Mas diagramar, eu acho tão gostosinho fazer isso. E eu quero trabalhar com isso. E você faz Ou em isso jornal. também? O quê? Você já faz isso? Você já faz diagramação? Não, nossa, ano passado eu tentei diagramar, tipo, fazer a minha própria versão do Pequeno Príncipe, mas eu desisti ao perceber que ia ser caro imprimir os livros. E aí, não ia ser um livro nem meu. Aí eu desisti. Mas, eu tento, tipo, eu gosto de mexer em coisinhas gráficas, assim, em Canva, essas coisinhas. E se tiver algum projeto independente meu, eu quero diagramar. Tipo, eu não vou pagar em diagramador, eu quero testar isso, de diagramar. Legal. É isso, aí eu não vivo da minha escrita. Eu não cheguei nem a receber por ela ainda. Então eu considero como um hobby. Tipo, sei lá, as pessoas gastam, nossa, tipo, comprar roupa de R$ 300, e aí eu não faço isso. Eu, sei lá, pago Essa os concursos, compro exemplares de coisas, e aí é um hobby, tipo, eu gasto meu dinheiro com isso, e meu tempo, e quando eu receber um retorno financeiro vai ser muito legal. Mas ainda não cheguei lá, não. Por enquanto é um hobby. Só um hobby mesmo. Se pagar, já é uma vantagem. É uma vantagem, exatamente, já tá no lucro já. Por enquanto só tô gastando. E vocês sempre quiseram escrever ou não, assim, surgiu do nada? Tipo, Eu assim, eu lembro que eu sempre tive muitas ideias. Sabe esses diálogos que os personagens criam na nossa cabeça? Eu fiz isso, acho que a minha vida inteira. Desde que eu me entendo por gente, eu criava essas histórias e tal. Mas assim, sentar para escrever mesmo, eu nunca tinha feito. Porque eu não imaginava que eu conseguiria escrever um livro. Era justamente essa insegurança, né? E pesadamente estar sempre ali trabalhando, criando histórias. Eu nunca sentei para escrever. Até que um dia eu fui pesquisar, eu terminei de ler 50 Tons e aí eu fui pesquisar sobre a história da autora, porque eu gosto disso, eu gosto de saber de onde veio, quem é a pessoa que escreveu, né? Não é só ler a obra e acabou. Eu gosto de, né, mais informações. E aí eu descobri que ela tinha escrito o primeiro livro dela aos 40 anos. Eu falei, poxa, se ela aos 40 está escrevendo o primeiro, eu na casa dos 30 ainda tô tranquila, né? Vou tentar, por que não? E aí comecei e não parei mais. Fui embora. Tentei o primeiro livro, deu certo. Enquanto eu estava escrevendo, eu mandava para umas amigas mais próximas irem lendo, e elas ficavam, não, você precisa continuar, a história está muito boa, não sei o quê. E aí eu fui levando e não parei mais. Tamo aí e não paro mais também. Agora eu vou escrever até... Eu fico fascinado pela parte de uma fanfic. Eu fico assim, fissurado. Meu Deus, é uma fanfic, que incrível. E mesmo se o negócio for meio... né, tipo After, que reclamam bastante, ou Barraca do Bicho, que eu ouvi falar que era uma fanfic. E ontem eu vi uma fofoca sobre Crepúsculo ser uma fanfic de My Chemical Romance. E ela chamava eles para gravar as músicas do filme e eles rejeitaram. E eles gravaram uma música chamada Vampire Money, Dinheiro de Vampiro, que eles estavam rejeitando, não queriam nada conectado com Crepúsculo. E é engraçado também, o Harry Styles ele bloqueou a autora de After. Enfim, eu fico vendo essas confusões todas. Tudo que é relacionado a fanfic eu fico assim, maravilhado. Porque tudo é fanfic também, né? Tipo, Shakespeare era fanfic. Mas enfim, não vou me distrair muito não. Mas sobre sempre querer escrever, eu sempre quis. Mesmo quando eu nem sabia escrever. Tipo, eu queria contar histórias. Só que eu ficava assim... eu sabia que eu podia também seguir outros ramos, né? Eu era apenas uma criança. Então eu desenhava. Mas eu não sei se eu ia seguir isso.
E aí, quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu não ia. Eu já fiz teatro, mas sei lá, eu não ia querer atuar, eu não sabia desenhar. Ia ser tão complicado dirigir. Então, a maneira mais fácil de criar uma história era escrevendo. Que era só ali minha cabecinha digitar e pronto. As palavras, né? É, e de criança, tipo, eu fiz um. Eu colava assim as páginas e fazia desenho, tipo uns desenhos infantis. E durante um tempo eu tive essa fase de pensar, não, eu preciso fazer uma grande obra, tipo a Magnum Opus, ou a única obra também, antes dos 18, porque enquanto eu for menor de idade, as pessoas vão passar pano pra mim, porque eu sou menor de idade. Tipo, olha que fofinho, ele escreveu isso com, sei lá, 15 anos, olha que bonitinho. Tanto que quando eu era criança, eu tentei escrever um livro de Minecraft. E aí eu falei, não, isso é ridículo, ninguém vai comprar um livro de Minecraft. E olha aí, hoje, todo mundo, todo lugar um livro de Minecraft, eu poderia ter ficado um milionário. Perdeu a chance de ficar rico. Mas eu, desde criança, achava essa ideia péssima. Mas o meu filho adora. Tem um monte ali do Diário de um Zumbi Minecraft, essas coisinhas assim. Eu li só pra falar, não é possível, gente. Vamos ler pra ver como tá. Aí é isso, eu não cheguei a fazer uma obra, uma grande obra. Eu fazia fanfic e eu pegava ideias que eu gostava muito, eu sabia que ninguém ia ligar se fosse original, aí eu pegava personagens de algum anime e adaptava, mudava um pouco as personalidades deles, só pra se encaixar na ideia que eu tinha. E aí eu fiz isso umas 2 vezes, e eu fiz um original também, e quando eu olhei, o original tinha... Ele durou tipo 3 anos e ele tinha 100 mil palavras. E eu comecei com 12 anos. É uma porcaria, mas tem 100 mil palavras. Tanto que quando eu terminar de escrever esse... O quê? Você falou que nunca tinha escrito um livro longo? Aí, 100 mil palavras. Mas eu não sabia. Eu só soube esse ano. É que eu tenho tipo um HTML da fanfic salva, mas ela não existe mais. E aí, quando eu terminar de escrever... o da Qualis, um dos meus projetos é tentar salvar aquilo dali. Tipo, salvar e imprimir, sei lá, na Wiclap, sabe? Só um pra ficar comigo. E fazer a capa, fazer tudo na mão, assim. Só pra guardar. E também emprestar pros amigos. Porque como era baseado... Como era baseado nos... Não, mas é que tinha muita coisa podre. Eu era um adolescente irritante. E aí, como era baseado nos meus amiguinhos, aí eu iria emprestar ele físico para todos os meus amiguinhos lerem. Legal. Então, eu tenho um pouco de inveja, assim, de quem fala que sempre quis escrever, porque eu nunca quis. Eu nunca me interessei. Eu sempre li muito, sempre gostei muito de ler, assim. E eu moro numa cidade pequena, então nem livraria não tem até hoje, né? Que hoje é mais fácil de comprar, mas na época meu pai viajava para a cidade vizinha e trazia livro para mim. Eu lembro que eu comecei a ler Diário da Princesa, era com esses livrinhos, assim. E tanto que eu fui para a área de exatas, né? A última, assim, eu escrevi um conto, meu primeiro conto, em março do ano passado. Além desse conto, acho que a última coisa que eu tinha escrito foi a redação do vestibular, sei lá, tipo, nunca tinha escrito nada. E depois que eu comecei também... bem isso, né? Daquele tipo também, né? E depois que eu comecei, nossa, eu mandei o primeiro, né? Os meus 2 primeiros não foram aceitos. Mas não desisti, né? Continuei. Daí o terceiro eu mandei pra Qualis, foi aceito. Daí depois não parei mais. E nem pretendo parar. Agora eu já penso em parar. Não vai parar. Agora eu já penso de mudar até de carreira, assim. Tipo, largar da engenharia e tentar só na escrita. Na escrita. Sim. Acho que é o sonho de todos nós, né? Com certeza. É difícil, né? A gente sabe como é difícil. Muito. Eu lembrei disso, de carreira, essas coisas. Eu tenho um grupo no WhatsApp, eu ia fazer no Telegram também, que ele é de divulgação de concursos literários. E aí eu vou postando o link, o tipo de coisa que eles querem, tipo conto, essas coisas, e a data. E aí tem, tipo, no momento tem uns 15 concursos para participar. E aí eu meio que desliguei a minha mente dos concursos, porque eu tenho que focar no livro da Qualis. E também as pessoas falando, não participe de nenhum, porque se você participar, você vai ter a chance de passar. E se você ficar passando de 15, você passar em 5, você vai ter que
sei lá, você vai ter que ficar pagando 5 coisas. E cadê eu vou ter que juntar dinheiro pra Bienal também, né? E também, às vezes eu quero gastar todo o meu dinheiro que eu tô juntando pra Bienal em mais exemplares da Qualis, na pré-venda, só pra... É porque, tipo, sobre isso de ser um hobby, o da pré-venda, o preço, ele tá um preço mais em conta, mas eu achava que ia ser, tipo, pelo menos pros escritores, metade do preço. E aí, como é um hobby, eu fiquei assim, não, eu vou comprar muitos, porque eu não me sinto bem, tipo, a pessoa fala, ah, que legal, você escreveu um livro, eu falo, toma esse link aqui e compre. Eu quero sentir esse prazer de, olha aqui, toma esse livro, me deu dinheiro, tipo, ele físico, assim. Eu já separei um canto no meu guarda-roupa, onde eu vou colocar todos eles empilhados. A primeira antologia, eu comprei 60 livros. E vendeu? E aí, Bastante. não, porque tá chegando ainda. Ah, tá Eles chegando. estão calculando o preço do frete e vão enviar. Uhum. Mas assim, eu fiz tipo uma pré-venda. Eu vendi 30 desses 60. 30 já tá garantido. Que eu também não tinha dinheiro sozinho, né? De comprar 60. Era tipo, uma avó me dá 50 reais de aniversário de 18 anos. Aí, mesada que eu juntei durante alguns meses. E aí, como era o primeiro e era o meu aniversário, as pessoas perguntavam, o que você quer de aniversário de 18 anos? Eu falava, compre meu livro. E aí eu mandava formulário. Ou tipo, todo mundo, olha que fofinho, ele tá fazendo 18 anos, é o primeiro livro dele, vou comprar. E aí um monte de gente comprou. Que garoto responsável, né? Só quer que a gente compre o livro. Muito focado, né? Muito focado. Então, é um negócio tipo, como é? O lucro era meio assim, eu teria 12 reais de lucro de cada livro. Tipo isso, sabe? E aí, é isso, meu presente de aniversário, assim, é um presente de 12 reais, porque o livro fica com você. Sim. E aí, e também não era caro. Porque, livros que, qualquer livro de editora que é traduzido de alguém, o livro pode ser dessa grossura, minúsculo, ele vai ser tipo R$59,90. E aí você fica assim, ué. Eu me lembro assim, até livro infantil. Eu me lembro da época que eu ficava, nossa, mal posso esperar para comprar livro tal, de coleção tal, que vai vender. E eu sabia que o livro seria 30 reais. E agora nenhum livro é 30 reais. Não. Todos são 50 e os de editoras menores geralmente são 30 mesmo. Ou 40, por aí. Isso aí. Então acho que é isso, já deu acho que o nosso tempo. Vocês querem falar mais alguma coisa, deixar mais algum recadinho? Comprem as antologias. Né? Principal, compre ou não, as antologias. Vá no site da Qualis e aperte lá em pré-venda. E aí você vai ver 3 antologias, frete grátis. Mais barato também. Uns reaisinhos mais baratos e frete grátis. Quem sabe que frete é triste. Queria convidar o pessoal para me seguir, quem não me conhece, né? Para conhecer os meus livros, conhecer as minhas obras. Eu tenho um lançamento esse fim de semana e no dia 15 de novembro. Estou com uma LC aberta, uma leitura coletiva de um livro de fantasia. Então, quem se interessar, o link está na bio do meu perfil. E é isso que o Lucas falou, compre as antologias. Comprem, sobre o meu Instagram, ele tá meio vivo, meio morto. Ele passou a viver, tipo, essa semana. E aí, ele tem, tipo, 200 seguidores. E aí eu tô tentando fazer umas artezinhas, uns negócios. Porque até o literal... E quando eu participei, o meu Instagram não era ativo, assim, direito. Eu não postava nada. E aí, amanhã, a partir de amanhã, eu vou começar um tipo de postagem que se chama TBT. E aí eu vou postar um design bonitinho, e aí é um carrossel, e você vai passando. E vão ter trechos de coisas de pessoas falando. Então, da semana que vem vai ser o trecho em que eu falo no literal. E aí, o da outra semana vai ser um trecho dessa live. E assim vai. E eu já juntei uns 2 meses só de postagem toda quinta. Ah, legal. Olha, que legal. Eu vou deixar vocês marcados também. Vocês 2 marcados na postagem. Quem quiser, é só seguir. Então é isso, pessoal. Obrigada por aceitarem participar. Muito bom conversar com vocês. Prazer. Prazer foi meu, imagina. Obrigada e até a próxima. Obrigado. Até. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.